E aí, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Espero que vocês tenham tido um excelente feriado, né, final de semana. Todos vocês já estejam com as energias renovadas aí, né, para a gente iniciar essa semana. Bom, na aula de quarta-feira, né, antes do feriado, nós conversamos sobre as ferramentas da internet, né, eu mostrei algumas aplicações aí, mostrei o Canvas, né, mostrei algumas ferramentas do próprio Google e ficou estabelecido que vocês fizessem um trabalho em duplas, né, escolhessem uma daquelas aplicações vistas na aula, né, ou uma nova, diferente do que a gente viu, né, de preferência nova, né, e fizesse o trabalho em duplas, né, fizesse um trabalho primeiro digitalizado, né, ou seja, escolhesse um editor de texto qualquer, tá? E fizesse em formato de estruturas, né? Como assim, professor? Escolhesse lá um aplicativo, explicasse a função, né, desse aplicativo e, em seguida, explicasse o funcionamento, né, como que ele funciona, tá? E aí, ao decorrer dessa semana, acredito que na aula de sexta-feira seja melhor a gente fazer isso, né, dar essa semana ainda de intervalo para que vocês possam pensar melhor nesse trabalho. E aí, na sexta-feira, vocês fizessem a apresentação. Tá? A apresentação ela é bem simples, tá, pessoal? Coisa de 5 minutos. Dá para explicar o aplicativo, dá para compartilhar aqui conosco na tela, né? Mesmo que seja pelo celular, tem como compartilhar o seu próprio celular aqui na nossa reunião. Né? Então, compartilha o trabalho que fez aí, né? Escrito. Escrito não, né? De forma digital, né? No Word ou qualquer outro programa que você tenha escolhido, tá? E em seguida mostra o funcionamento do aplicativo, né? Mostra o funcionamento da aplicação, tá bom? O pessoal ainda que está em dúvida de fazer, depois se tiver dúvida sobre algum aplicativo em si, me manda uma mensagem no privado que eu explico como funciona, tá? Como você vai fazer no seu celular para você utilizar aí a ferramenta, tá bom? Do mais, pessoal, questão sobre internet, eu acredito que a gente já tenha fechado também a questão, né? A não ser que vocês tenham alguma pergunta ou, de repente, professor, gostaria tanto de ver como que funciona tal coisa, né? Na rede social, em alguma rede social, por exemplo, ou até mesmo com alguma ferramenta do dia a dia, aí fica aberto para que vocês possam perguntar. E se tiver alguma pergunta, eu mostro, compartilho aqui na tela para a gente poder fechar essa parte, tá? Se não tiver dúvida, né, a gente dá por encerrado. Depois, se lembrar de alguma coisa, pode falar que eu tento colocar na aula aqui para a gente mostrar para os demais também, né? Senão a gente começa conteúdo novo, a gente começa a falar de pacote Office, né? A gente começa a estudar os três softwares aí de escritório, que são o Word, o Excel e o PowerPoint, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de colocar o nome de vocês, né? No chat de texto aqui da nossa reunião. Coloca lá o seu nome completo, né? Para registrar a presença de vocês. E aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Para poder mostrar o conteúdo da nossa apostila. Pessoal, sem perguntas, então, tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá, pessoal? Pode perguntar mesmo. Uma coisa referente a algum aplicativo, alguma ferramenta de internet que a gente tenha conversado. Sem perguntas por enquanto. Ok, então deixa eu compartilhar aqui a tela. A apostila que nós vamos usar é a mesma, tá, pessoal? A apostila que nós vamos usar é a mesma, que vocês já têm, e aqui a gente já veio trabalhando
nessas 2 semanas praticamente, né? Pessoal, porque a gente ter chegado nessa parte das ferramentas, né? De escritório, como Word, Excel, PowerPoint, é importante a gente deixar alinhado as versões que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou, durante as aulas, sempre demonstrar para vocês no celular, né? Como que vocês podem fazer atividade no celular. E também nas versões do Word, nessa mais recente que eu tenho aqui, que é a versão 2019, já para a versão do Office 365, né? Versão mais recente que a gente tem do Office hoje. Okay? E pode ser que tenha versões mais antigas, né? 2007, 2010. Então, basicamente, muda uma coisinha ou outra nas versões? Muda sim, tá? É um pouquinho diferente. Esse mais recente tem muitas outras funções e aplicações, tá? Mas a base de aprendizado é a mesma que você vai carregar para todas as versões, tá? Tudo isso que a gente vai ver na apostila, né? Quem teve a curiosidade de folhear a apostila e ver o conteúdo trabalhado, basicamente a gente vê a mesma coisa, tá? A mesma coisa nessas demais funções aí, nessas demais versões atualizadas do Word, tá? Então, o que você aprendeu lá no 2007, né, o básico, que é a formatação do texto, parágrafo, espaçamento entre linhas, inserção de imagens, né, formatação de imagens, borda, cabeçada e rodapé, né? A gente vai aprender sobre numeração automática de páginas, normas ABNT, são coisas que vocês veem em todas as versões, independente dela qual seja, dá para você trabalhar o que nós vamos aprender neste modo, tá? Então, eu preciso de um feedback de vocês, se você, de repente, está só no celular, né? E aí eu vou, como eu comentei, eu vou demonstrar como você pode trabalhar com o celular também, tá? Lógico que vai ser mais complicado se você não tiver o teclado, né? Mas o teclado que eu digo é aquele adaptador que você pode colocar no seu smartphone ou no seu tablet e fazer com que você consiga digitar aí mais rápido, né? Mas com relação às formatações, não muda muita coisa, tá? Dá para fazer tranquilamente as configurações que nós vamos fazer, tá bom? E o pessoal aí que de repente tem o BR Office, não sei se tem alguém que trabalha com BR Office, se pudesse manifeste, porque se tiver, é importante que eu vou também faça um paralelo, também mostro, abro o BR Office e mostro como faz no BR Office também, né? Muda alguma coisinha ou outra, mas dá para fazer também, tá? Então eu preciso desse feedback. A professora, eu tenho um computador, mas eu não tenho o Word instalado. Né? Lembra que lá no primeiro dia eu passei aqueles links lá para vocês, né? Então, manda uma mensagem no meu privado, professora, eu não estou conseguindo instalar o pacote Office no meu computador. Tá? Instala aquele programa lá que eu comentei, né? Que é o de conexão remota. E aí eu conecto na sua máquina, né? E te ajuda a instalar o pacote Office, tá? Só manda uma mensagem antes para a gente combinar certinho, né? Quem tiver esse problema, para que eu possa reservar um tempinho e poder te ajudar, tá bom? E aí o pessoal que está no celular, né? Como eu comentei, a gente vai fazer sempre esse paralelo, né? Faz no computador, aí eu compartilho a tela do meu celular e mostro para vocês como faz também, tá bom? Certo, pessoal? Entendido essa parte aí, então, dos recadinhos? Agora que a gente vai começar a parte prática do pacote Office, é importante vocês terem aí, né? Saber como entrar no celular e também, se estiver no computador, saber aí, né, qual versão que vocês estão trabalhando, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa nessa primeira parte dos recados? Dúvidas?
Não, por enquanto tranquilo? Sem problemas. Larissa. Deixa eu ver quem mais. Moisés. Sibeli, Priscila. Tranquilo, né? Pois é, professor, eu tô aqui naquele programinha ainda que eu ainda não dei conta de colocar ainda, que nós ainda vai colocar, tá? Tá no Aquele computador, programinha né? no computador, é. Uhum. Você conseguiu colocar a internet nele? Eu acho que eu fiz foi desconfigurar ele. Só pode. Não deu certo, não. Entendi. Se você conseguir conectar a internet nele, aí você me manda uma mensagem que eu consigo conectar nele, tá? Aí eu consigo te ajudar. Tá bom, então. Beleza, pessoal. Então, aqui na nossa apostila. E o meu, Sim. professor? O meu tem tá desligado aqui porque eu não comprei a mesinha para colocar ele, sabe? Aham. E aí, sem a mesinha, não tá tendo como eu ligar ele. Entendi. Tá bom. Depois que você conseguir organizar, se tiver alguma dificuldade, é só mandar mensagem, tá? Tá ok, professor. Beleza, pessoal. Então, aqui na nossa apostila, a gente começa, né, a falar sobre o Microsoft Word, lá na página 44, né? Tem uma pequena introdução, fala sobre as ferramentas, né? E, assim, eu não vou ler, né, com vocês, mas essa parte introdutória, deixa eu ver aqui até que página que vai. Menu início, exibição, inserir. Ok. Então, toda essa parte introdutória aqui começa até a página 51, tá? Começa aqui na página, vou colocar aqui 44 e vai até a página 51, tá? Tudo que a gente for conversar na aula de hoje de introdução ao Word, 44 até a página 51, ok? O programa do Word é esse, né, que eu comentei, a versão mais recente, 2019 para 2021, já com ele atualizado, né? Então, tanto esse aqui como a versão online do BR Office 365, é a mesma versão, as mesmas ferramentas, né? As versões anteriores, 2010, 2007, muda alguma coisinha com relação ao nome das ferramentas, muda, né? Mas o básico, conforme eu comentei com vocês, esse conhecimento que vocês adquirem aqui no curso, vocês vão carregar aí para todas as versões praticamente, tá? Basicamente a mesma ferramenta, a mesma forma que você vai formatar, serve para todas as versões. Então, quando a gente abre o Word, né, a carinha dele, o layout dele é esse aqui, né? Ele vem com uma folha em branco. Aqui na parte superior, todos vocês estão conseguindo observar a tela aí compartilhada com vocês? Todo mundo está conseguindo ver a tela compartilhada, pessoal? Pessoal, tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a tela? Ok. O Moisés falou que tá. Beleza. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem a página inicial com algumas opções, alguns menus, né? Página inicial, a opção de arquivo, né? Que dá a opção para você salvar o documento, imprimir, compartilhar, né? Entre outras opções. Além da página inicial, que é basicamente aqui onde a gente vai trabalhar as principais ferramentas que o Word tem, né? Então, quais ferramentas a gente consegue encontrar no menu ou na opção página inicial? Tá? Quando vocês ouvirem falar sobre esse nome, menu, é a mesma coisa que opção, tá? Então, opção, página inicial. O que ele tem aqui? Se você passar o mouse em cima de cada um desses botões, ele vai dar o nome, né, de cada uma dessas ferramentas.
Então, esse aqui, o pincel de formatação, né? Quando você aperta para copiar, por exemplo, e aí você vai colar, você cola um determinado texto ou uma determinada imagem de acordo com a formatação original, né? Fonte, tamanho da letra, né? Tipo da fonte, etc. Então, esse pincel de formatação aqui, mais para frente, a gente vai ver como funciona, mas ele tem o principal objetivo, né? De você colar uma determinada informação, né? Com a mesma característica do original. O negrito. O próprio nome está dizendo aqui, ó, colocar o texto em negrito. Tá? Então, basicamente, né, pessoal, eu costumo a comparar as ferramentas, seja lá do Word, seja do Excel, do PowerPoint, como se a gente estivesse analisando um painel de avião, né, por exemplo. Lógico que quem é da aviação vai ter um treinamento adequado para ver essas ferramentas, para ver a função de cada botão, assim como vocês estão tendo aqui no curso, né, uma questão de treinamento para entender como que funciona cada ferramenta. Mas cada um desses botões que vocês estão vendo aqui tem um nome. Então, se vocês passarem o mouse em cima, ele vai te dar um nome e um significado. Tá? Então, todas as vezes que vocês estiverem procurando por alguma ferramenta, passa o mouse em cima dentro de cada uma dessas ferramentas, né? Primeiro saiba onde que ele pode estar localizado. Cada ferramenta tem um menu desse diferente, né? Ó, página inicial, a gente percebe que essa barra de ferramentas é de um jeito. Mas se eu clicar aqui em inserir, a minha barra de ferramentas ela já muda de aparência e mostra outras ferramentas diferentes, né? Então, é como se a gente tivesse várias categorias, né, várias opções, onde essas ferramentas estão guardadas em cada uma dessas opções aí diferentes. Tá? Voltando. Então, aqui a gente tem negrito, colocar o texto em negrito, né? Itálico, aplicar itálico ao texto, sublinhado, sublinha o texto, né? Sublinhar o texto. Aqui em cima, selecionar uma nova fonte para o seu texto. Se eu for clicar nessa setinha, vão aparecer várias fontes diferentes, né? Só que quando a gente trabalha com a ABNT, por exemplo, né? Aí, novamente repetindo o significado, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? O que vai trabalhar a ABNT? Principalmente em trabalhos científicos, artigos, né, projetos de conclusão de curso, né, TCC, a gente tem padrões, a gente tem formatações que nós devemos seguir, como, por exemplo, tamanho da letra, a fonte que a gente deve utilizar, a cor da letra, espaçamento de cabeçalho, numeração de folhas e etc. A gente não pode fugir da receita que nos foi passado, né? Então, aqui a gente tem diversas fontes de letras, né? Lógico que para algo que não seja tão formal, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, a gente pode fazer com Word, pessoal, dá para fazer muita coisa interessante com Word, tá? Cartão de visita dá para fazer, cartões de aniversário, algo que não seja tão formal, você sim pode vir aqui testar essas fontes de letras, né? Você pode testar as cores, pode fazer as combinações de acordo com o que você acha interessante. Mas quando nós estamos num ambiente mais formal, trabalhando como, por exemplo, fazendo um modelo de declaração, né? Quando a gente está trabalhando com documentos administrativos, nós não podemos fugir muito do padrão, né? Qual que é o padrão? A ABNT diz que as fontes viáveis para esses tipos de pesquisa é Arial ou a Times New Roman. Né? Você pode perceber que a gente tem várias letras que estão organizadas aqui em ordem alfabética, e a Times New Roman é uma delas. Né? Tá aqui. E também a gente tem letras, tamanho de letras a serem seguidas. Né? A gente tem 8, 9, 10, que vai até o 72. Né? E você pode vir aqui também e colocar o
tamanho de letra que você quiser. Tá vendo? Eu digitei 100, olha o tamanho de letra que ficou, né? Então, a BNT diz também que tem um tamanho certo para trabalhar com o tamanho de letra, né? Não posso simplesmente ir lá e colocar o tamanho que eu quero, a fonte que eu quero, a cor que eu quero, né? Isso para documentos formais, né? Modelos administrativos ou até mesmo projetos de pesquisa. Para documentos que não sejam formais, né? Algo que de repente você precise fazer a combinação de letras sem problemas, né? Mas para ambiente formal, não fuja aí do que é pedido, né? Sim. Alguém abriu o microfone? Não, ninguém? Ok, vamos lá, vamos continuar então. E mais aqui do lado, ó, nós temos a ferramenta aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Né? Nesse aqui, a gente consegue alternar um determinado trecho do texto, seja ele com letras maiúsculas, letras minúsculas, né? Eu tenho esse botão aqui que é o limpar toda a formatação, né? Já já vocês vão entender para que serve esse limpar toda a formatação. Aqui nós temos a cor da letra, cor da fonte, né? Onde você pode trocar a cor padrão automático, inclusive está preto, né? Já vem com um padrão, você pode alterar para qualquer outra cor. Ok? Aqui nós temos a cor de realce do texto, tá? Que vocês já vão ver como que funciona essa ferramenta. Efeitos de texto e tipografia, onde você consegue aplicar uma série de características dentro de uma letra, alterar relevo, deixar ele em formato 2D, aplicar uma sombra, né? E aqui a gente trabalha com a opção de parágrafo. Perceba que além da gente ter todas essas ferramentas aqui, ele é separado em grupos. Por exemplo, aqui a gente tem um grupo chamado fonte, onde nós vamos ter aí ferramentas propriamente ditas ligadas a essa categoria, que é fonte, né? E aqui no meio, parágrafo. A gente consegue, nessas 4 barras aqui, ó, a primeira barrinha que está selecionada, alinhar o texto à esquerda, né? Esse outro, eu consigo centralizar o meu texto na folha, ok? Esse outro, eu consigo alinhar o meu texto à direita, né? E esse outro aqui, eu consigo justificar o meu texto. Né? Já já vocês vão entender o que é justificar um texto, tá? E esse aqui, ele trabalha com espaçamento de linha e parágrafo, né? Que é o espaço que a gente dá de uma linha para a outra, ok? Esse outro que trabalha com sombreamento. Esse aqui que trabalha com recuo, que eu posso diminuir o recuo do meu parágrafo. E esse outro onde eu posso aumentar o parágrafo, né, o recuo. Okay? Na verdade, o recuo trabalha com parágrafo, né, que é aquele espaçamento de parágrafo inicial que você dá ao iniciar uma nova linha, um novo parágrafo. Okay? Aqui também ele possibilita você classificar, né, por exemplo, o que eu posso classificar? Ele tem uma setinha apontada para baixo, e eu posso classificar de A para Z, ou seja, em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Eu posso ter uma lista com nomes aqui, ele consegue classificar, né? Aqui do lado eu tenho alguns estilos de fontes, tá? E aqui eu tenho uma ferramenta que é muito utilizada, que é chamada de localizar. Né? De repente você abre um arquivo, um projeto muito extenso, e você quer procurar aqui, né, deixa eu clicar aqui na ferramenta localizar, você quer localizar aqui um parágrafo, quer localizar uma palavra ou um capítulo dentro deste documento, e aí você pode procurar por aqui, escrevendo seja o número do capítulo ou a palavra que você está pesquisando.
Aí todo o conteúdo na qual ele achar sobre aquela palavra que você colocou aqui, ele vai trazer para você dentro do documento em qual posição ele está marcado. Tá? Então, essa ferramenta, ela serve para isso. Tá? Vamos lá. Deixa eu exemplificar um pouco do que foi falado, né? O que foi essa Sim. ferramenta que o senhor acabou de mostrar, professor? Sim. A ferramenta que o senhor acabou de mostrar, qual que foi? Ferramenta localizar. Ah, sim. Essa aqui no canto direito, tá? Ela serve para você localizar palavras, né, ou termos, frases, capítulos, né? Você está lá com um documento, um projeto muito extenso e de repente você quer procurar algo específico, aquela palavra ou aquela frase que você busca, aí você coloca aqui. Se ele encontrar, ele vai trazer os resultados da pesquisa, né? E vai trazer exatamente em qual página, né? Dentro de qual parte do documento que ele está. Ok? Vamos lá, vamos exemplificar um pouquinho. Pessoal, eu posso tirar um texto da internet, tá? Eu vou trazer um texto da internet só para exemplificar para vocês as ferramentas que foram comentadas até o momento. Aí a gente vai fazer muito isso, tá? Principalmente para a gente treinar nessa primeira parte aí, né? Que nós estamos conhecendo as ferramentas. Principalmente para quem está no celular, né? Copia um texto lá e já o texto está pronto, sem precisar ficar digitando. Tem um texto lá e a gente vai trabalhando com as formatações, tá? Então, eu vou pegar aqui um texto na internet. Vou pegar um texto aqui, vou lá no Terra Notícias, tá? Vou acessar o Terra. Vou pesquisar aqui por uma reportagem. Aqui, esse aqui é o título, né? Então, vou copiar o título, né? Como que eu faço para copiar o título? Eu estou com a página do Terra aberto, né? Se você tiver no seu celular, você pressiona com o seu dedo em algum ponto inicial aqui do texto, e aí ele vai aparecer aquela ferramenta para que você selecione, né? Para que você copie o trecho do texto. Para quem está no computador, é só clicar com o botão esquerdo no começo do título, segurar o botão e arrastar até o final, tá? Feito isso, ele vai ficar assim, né? Como se tivesse selecionado, ele está selecionado com essa cor azul. E aí você pode apertar o Ctrl C, que é para copiar, ou clicar com o botão direito do mouse, vai na opção copiar, né? No celular, à medida que você pressiona o seu dedo lá, ele já vai aparecer as bolinhas, né? Para você selecionar e arrastar todo o conteúdo e vai dar a opção para você copiar, né? Feito isso, eu volto aqui no Word, vou lá com o botão direito e vou na opção colar, né? Perceba que aparece as ferramentas de pincel, né? Você pode manter a formatação original, né? O que é manter a formatação original? O tamanho e o estilo da letra, né? Que você percebe que é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aqui na internet. O formato da letra é o mesmo, né? Beleza. Então, eu posso colar utilizando um desses três botões aqui, ó. Mesclar formatação, manter somente texto ou manter a formatação original, tá? Qualquer um deles que você escolher, dá para você, em seguida, se você quiser alterar o tamanho, se você quiser alterar o tipo da letra, você consegue também, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó, manter somente o texto, tá? Aí ele traz só o texto propriamente dito, sem as formatações originais. Bom, eu tenho esse título aqui, ok? Lembra de todas as vezes, quando você for trazer um texto da internet, né, principalmente apertando Ctrl V direto, se você apertar Ctrl V direto, ele vai vir com um formato
original lá da internet, né? Tamanho e fonte idênticas ao que você copiou lá do site. Lembra sempre quando você for trazer um texto, um conteúdo qualquer da internet, de você clicar nesse botão chamado limpar toda a formatação. Ok? O que esse botão faz? Eu vou clicar nele, tá? Ele faz com que qualquer tipo de formatação que tenha nele seja retirado, tá? E mantenha só o formato de texto, né? Então, por isso, quando você clica com o botão direito, ele dá a opção de trazer só em formato de texto, assim como nós acabamos de deixar, né? Limpamos qualquer tipo de formatação, tá? Não se esqueçam de fazer isso todas as vezes que vocês trouxerem algum conteúdo da internet, ok? Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o meu título, né? Todas as vezes que você quiser aplicar uma formatação também em algo específico do seu texto, você precisa antes fazer o quê? Selecionar o que você quer alterar, o que você quer modificar, né? O que você quer formatar. Okay? Então, eu quero formatar esse título, eu quero deixar ele com tamanho 14, por exemplo, né? Então, eu venho aqui, coloco o tamanho 14, né? Eu quero deixar aqui o formato do meu texto em Arial, né? Já está o tamanho 14, deixar tamanho 12, tamanho padrão para títulos e texto é 12, né? Eu quero deixar ele em negrito. Então, eu vou clicar na letra N, colocar todo o texto em negrito, né? Olha só a diferença do meu texto normal e do meu texto com formato, com estilo negrito. Né? Serve para destacar o título, ok? Voltando aqui, vou selecionar de novo. Outro detalhe, agora eu quero deixar o meu título no meio da folha, né? Centralizar. Sempre observe essas réguas do lado esquerdo e aqui do lado direito, né? Eu tenho aqui as réguas laterais e tenho a régua aqui superior. Essa régua aqui com esses botões vai trabalhar com as opções de recuo, tá? Então, meu parágrafo ele vai começar aqui, ó, tá? Nessa linha aqui e vai terminar aqui, ok? Eu posso aumentar o tamanho aqui do meu cabeçalho e posso delimitar o término da parte inferior. Tá vendo que todo o meu documento, ó, tá vendo que quando eu clico aqui no limite da página inferior, ele mostra aqui onde que ele vai terminar, nessa linha aqui. Tá? Passou dessa linha, ele passa para a próxima página. Se eu quiser aumentar esse espaço, eu consigo, só que eu tenho que alterar aqui na régua, igual eu estou fazendo. Estou puxando aqui. Tá? Eu estou clicando com o botão esquerdo, segurando e puxando. Eu posso diminuir o tamanho da folha, o término, e posso aumentar o espaçamento para que ele termine um pouco mais embaixo. Tá? Vou apertar aqui Ctrl Z. E ele desfaz, ele volta ao que estava antes. Tá? Aqui em cima a gente tem uns botões para desfazer e um para refazer a formatação, refazer algum processo. Professor, eu errei aqui, e aí eu tenho que voltar a apagar? Não, se você errou de imediato, o que você pode fazer? Clica aqui nessa setinha para desfazer, aí ele volta do mesmo jeito que estava, ou apertando Ctrl Z também funciona, né? Uma tecla de atalho para isso. Ou também, de repente, você desfez alguma coisa e quer refazer novamente, é só clicar na seta para frente que ele refaz, tá? Então, essas setinhas que a gente tem aqui em cima do lado esquerdo, na parte superior, ok? Bom, voltando aqui. Nós colocamos o nosso texto no estilo negrito, nós colocamos a fonte, Arial, e colocamos o tamanho, né? Aqui a gente tem a barra
de alinhamento, podendo colocar ele em 4 tipos de situações. Alinhado do lado esquerdo, centralizado, alinhado do lado direito e justificado. Tá? O justificado, quando tiver mais texto aqui, eu mostro para vocês como que ele fica. Tá? Eu vou deixar ele centralizado. Centralizado nessas margens, esquerda e na direita. Pode perceber aqui que aqui na margem da esquerda ele começa na posição 0. Tá? E aqui na margem da direita ele termina na posição 15. Tá? O tamanho dessa folha, se eu vir aqui em layout, né? Layout. Aqui, tamanho, né? Se eu vir aqui em layout, tamanho, ele vai me mostrar o tamanho dessa folha, que é um tamanho A4. É um tamanho padrão de uma folha aí, de sulfite, né? Uma folha em branco, que a gente coloca lá na impressora para imprimir os nossos trabalhos. Tamanho 21 por 29,7. Ok? Então, a gente tem 29,7 de altura, né? Por 21 de largura, tá? Eu posso mudar o tamanho da folha? Posso. Tem diversos tamanhos, tem A5, tem carta, tem ofício. Depende muito do trabalho que eu preciso desenvolver, tá? Você pode personalizar, sim, os tamanhos, ok? Voltando aqui um pouquinho em página inicial. Então, nós mudamos o estilo, a fonte, o tamanho, colocamos ele centralizado, né? Se eu quisesse mudar aqui a cor da letra, né, de preto, colocar vermelho, eu posso alterar, né? Perceberam que eu alterei a cor da letra, eu vou voltar ele para preto de novo. Essa ferramenta aqui, ela serve como se fosse um marca-texto, né? É como se a gente estivesse lendo um arquivo e marcando os principais trechos, né? É como se a gente estivesse fazendo um resumo de um capítulo que nós estamos lendo. Então, eu posso também trabalhar com essa ferramenta, que é chamada de cor do realce do texto. Eu posso vir aqui e escolher uma cor, como se fosse um canetão vindo aqui marcando algum trecho do texto. Tá? Lembrando que tudo que você for fazer, você precisa antes selecionar o seu texto e aí sim trabalhar com a formatação que você quer. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a ferramenta sublinhado. Se a gente clicar na seta, a gente tem vários estilos de sublinhados, tá? Eu posso, inclusive, escolher a cor desse sublinhado, ok? Vou colocar esse sublinhado aqui, sublinhado duplo, né? Com duplo traço. Ok? Bom, isso para o título, né? Voltando agora lá na internet, para a gente pegar mais texto. Selecionar aqui, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Voltar lá e pegar um pouquinho mais de conteúdo. Ctrl C, ou botão direito em cima, copiar, vem aqui, Ctrl V. Eu vou copiar esses dois aqui. Ok, lembra do que eu tinha comentado? Que toda vez que a gente pegar algum conteúdo da internet, o ideal é que você trabalhe com essa ferramenta aqui, né, limpar toda a formatação, para que você exclua qualquer tipo de formatação de origem que venha lá da internet, né, e que possa te atrapalhar aqui dentro do seu arquivo principal. Então, clique nele, tá? E aí você escolhe a fonte que você quer. Eu vou escolher pelo Arial, vou colocar aqui o tamanho 12, e vou clicar nesse botão aqui, ó. Perceba que o alinhamento padrão que está neste momento
é o alinhamento à esquerda, ou seja, todo o meu texto está voltado para que ele fique alinhado do lado esquerdo. Eu posso deixar ele no meio, ó. O texto fica feio, né, alinhado ao meio. Eu posso jogar ele do lado direito, perceba que agora tudo está alinhado lá para o lado direito. Ou eu posso deixar ele justificado, ou seja, ele não vai ficar alinhado nem do lado esquerdo e nem do lado direito. Ele vai ficar alinhado às duas margens principais, que é a esquerda e a direita. Né? Então, eu vou clicar aqui em justificar. Ok? Justifiquei. Perceba que todo o texto ele inicia aqui, ó. Tá vendo que a posição de início é uma só, né? Ele não fica torto o início do parágrafo e no final também. Ele, de fato, vai iniciar aqui na posição 0 do parágrafo e vai terminar aqui na posição 15. Então, na régua, ele está alinhado, ele está certinho aqui, né? Não fica torto como se tivesse alinhado aqui à esquerda. Olha só o que acontece se ele tivesse alinhado à esquerda, né? Olha a diferença dele justificado e alinhado à esquerda. Cada linha, ele termina em uma posição diferente, né? Fazendo com que o texto tenha uma aparência realmente muito feia, né? Então, vou justificar aqui, ó. Agora sim, está alinhado. Tá? Então, quando você ouvir na questão de justificar o texto, é isso, é fazer com que o texto fique alinhado às margens esquerda e direita do documento. Tá? Pode perceber também que ele trouxe um monte de palavras com grifados aqui em vermelho, né? Alguns termos em inglês, o dicionário do Word ele não reconhece, né? Apesar de estar correto a escrita, tem alguns termos que ele não reconhece. Então, ele traz esse sublinhado vermelho. Tá? De que forma a gente pode corrigir isso aqui de forma manual aqui no nosso documento? Você pode clicar com o botão direito em cima da palavra que está grifada em vermelho. Se tiver alguma sugestão de correção, ele vai trazer, só que aqui, como é em inglês, né, ele não traz sugestão nenhuma. E ele traz as opções para você ignorar ou adicionar ao dicionário. Ou seja, ele vai adicionar no dicionário do Word, e aí toda vez que aparecer essa palavra, novamente, ele vai considerar como correta. Né? Então, vou clicar aqui, adicionar ao dicionário. Ele trouxe uma palavra amiloide. Vamos ver aqui, deixa eu tirar do texto aqui, amiloide. Sem acento. Então, vamos lá. Aqui ele colocou um acento, né? Então, não tem acento, né? Então, ele traz algumas sugestões dependendo de palavras, tá? Esse aqui é um termo em inglês. Vou pedir para adicionar. Só você clicar com o botão direito. Se tiver sugestões, ele aparece aqui. Se não, você pede para adicionar quando a palavra estiver correta, tá? E aí, o sublinhado vermelho, né, indicando que a palavra está errada, sumiu aqui, né? Depois que eu fiz a correção manual, ok? Pode acontecer de aparecer um sublinhado verde embaixo, né? Se o vermelho indica que a palavra está incorreta, está escrita de forma incorreta, o verde, ele significa que há um erro de concordância. Ah, que tipo de erro de concordância? Quando uma palavra é para ser escrita no plural e está no singular, quando de repente está faltando uma vírgula, tá? Então é erro de concordâncias dentro de alguma frase, tá bom? Então tem dois tipos de erros, os erros ortográficos e os erros de concordância, ok? E aí o próprio dicionário do Word, né? Quando você tem a sua versão do Word atualizada, toda certinha, você tem acesso a essas ferramentas para que você consiga corrigir essas palavras automaticamente, sem precisar ir lá apagar, né, e corrigir da forma correta. Tá? Quando você clica com o botão direito, ele te dá essa sugestão para que você faça a correção ali mesmo. Okay? Bom, então nós justificamos esse texto, né?
Agora, olha só, a gente tem as opções para trabalhar com o espaçamento entre linhas. Tá? Esse espaçamento ele pode começar aqui no 1,0, que é o espaçamento simples. Aí nós temos o que é mais utilizado, né, principalmente quando a gente está redigindo um trabalho científico, que é o 1,5. E temos espaçamento duplo, que é o 2,0. Tá? Tem outros espaçamentos também, ó, 2,5 e 3. Perceba que cada vez que eu vou aumentando esse espaçamento, o espaço entre as linhas também vão o quê? Aumentando, tá? Então, as mais comuns, 1, 1,5, espaçamento duplo, tá? Essas vão ser aqui, mais vão ser pedidas aí ao longo dos trabalhos, né? Que nós vamos desenvolver, principalmente nos modelos de documentos administrativos, são esses espaçamentos principais, tá? Vou deixar aqui no 1,5, ok? E aí o seguinte, nós também podemos adicionar um espaço antes do início do parágrafo. O que é esse antes do início? É o espaço que o Word ele insere no final de um parágrafo para o próximo parágrafo. Né? Esse espaço aqui, ó, né? No meu aqui, tá, ao invés de ser os sintomas, e aqui inicia o próximo em estima-se, né? Então, esse espaçamento que o Word deixa no final de um parágrafo para o começo do outro. E nós podemos adicionar aqui, né? Ou remover. Então, quando aparecer os dois marcado aqui adicionar, significa que não tem nenhum tipo de espaçamento no final de um parágrafo para o outro, que é o ideal, não ter nenhum tipo de espaçamento, né? No meu caso aqui tem um espaço que fica depois do parágrafo, que é aqui no começo, ó, do começo para o final. Então eu vou clicar aqui em remover, perceba que, olha só a diferença, ó, esse espaço, e agora quando eu clicar aqui em remover, ele diminui esse espaçamento aqui, ó. O próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e vou clicar em remover, ok? Então, sempre dá uma olhadinha aqui, se qualquer espaço a mais que tiver, você vem, remove, né? E aí deixa sem espaçamento nenhum, ok? Espaçamento entre linhas e espaçamento antes e depois do parágrafo, a gente consegue alterar por aqui, ok? Esse aqui, ele trabalha com o sombreamento, né? Então, olha só, sombreamento do parágrafo. Tá? Então, vamos imaginar que nesse parágrafo aqui, eu venha nessa ferramenta, escolha aqui a cor cinza. Né? Então, ele vai trabalhar com o preenchimento do parágrafo, ele vai preencher o parágrafo todinho daquela cor que eu escolhi aqui dentro dessa ferramenta. Okay? Ele é um pouquinho diferente do marca-texto, né? Que é esse cor de realce. E a cor do realce, ele marca só o texto. Esse aqui, ele marca o parágrafo todo, né? Ok? Em cima dessas ferramentas aqui, de parágrafo, nós temos essas ferramentas aqui que trabalham com marcadores, e essa aqui nós trabalhamos com a numeração, tá? Então, por exemplo, vou citar aqui, vamos ver se aqui dentro desse texto que nós tiramos, tem alguma formatação com numeração ou marcador. Não temos. Mas isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em receitas, né? Livros de receitas. Siga os passos da receita, né? Tem passo 1, 2, são é como se fosse um passo a passo, né? Ou se fosse tópicos de um texto que eu vou organizando em marcadores ou numeração. Então, por exemplo, eu tenho aqui lista de cursos. Ok? Aí primeiro eu digito, né? Informática básica. Depois, design gráfico. Depois, marketing digital. Planilhas eletrônicas. Então, o que acontece? Isso aqui são tópicos, né? São cursos que eu posso colocar ele em formato de numeração ou até mesmo de marcadores, tá?
Então, depois que eu escrevi todos os cursos, eu posso selecionar cada um deles, vir aqui na ferramenta e escolher o símbolo desse marcador, tá? À medida que eu passo o mouse em cima, eu vejo como que ele vai ficando. Certo? Então, eu posso colocar ele aqui como se fosse um marcador, um tópico, né? Ou eu posso... Ricardo, se você colocar um marcador primeiro para depois escrever, ele aparece do mesmo jeito, né? Aparece sim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode até perceber que nesse que eu coloquei aqui, né? Nesse último, planilhas eletrônicas, se eu apertar Enter no final da linha, ele aparece novamente um marcador, né? Que eu coloquei para que eu continue digitando, tá? Ou também, se eu insiro logo de início, né? Eu peço aqui para que ele coloque um marcador, tá vendo que ele já aparece aqui. Aperto Enter e aí ele mostra um novo marcador, tá? Sem que eu precise ir lá novamente e insira. Tá? Eu prefiro escrever tudo primeiro, né? Sempre quando eu trabalho com formatações de texto, ou principalmente quando eu estou passando para os alunos, eu peço para que eles se preocupem com o texto em si primeiro, para que depois venha a parte da formatação, tá? Mas o processo, vocês acabaram de ver que é o mesmo, né? Tanto faz eu pedir o marcador primeiro e depois digitar, como digitar tudo e depois ir lá. Aí vai de acordo com o que cada um achar mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Ok. Também tem aquela outra marcação, aquela... Você coloca essa daí, só que tem uma debaixo da outra. Uma debaixo da Essa outra. que você tá com o recuo, que fica aí você escreve, aí debaixo tem 1.1, aí você escreve. Você entendeu? Ah, sim, entendi. Não, isso aí é a formatação de índice, né? Aham. Isso, formatação de índice, correto, tem sim. É porque, por exemplo, a gente tem lá um assunto, né, que de repente pode ser dividido em subtópicos, né, ou subitens. Aí a gente vai colocando 1.1, 1.2, né, que são tópicos que vão vir em seguida que tem a ver com o assunto principal. Tá? Quando a gente estiver formatando um índice, aí a gente entra mais a fundo, mas tem como formatar também, tá? E temos também a questão não só do marcadores, mas temos os numeradores, né? Você pode escolher uma numeração qualquer, tem configurações diversas, né? Números romanos, você pode colocar ele com alinhamento com letras, né? Enfim, você pode escolher diversos formatos conforme está aqui, ok? E aqui é a mesma coisa, né? Você pode digitar primeiro, selecionar, e ele já coloca o marcador, o numerador em todos. Terminou esse aqui, você aperta Enter, né? Ele já coloca a letra automaticamente, e você vai continuando e preenchendo a sua lista, né? Ou os tópicos do seu texto, ok? Ok. Então, basicamente aqui, ó, essa ferramenta aqui. Aqui essa ferramenta de classificação, né, que eu tinha comentado, ele dá a opção de você classificar as informações, né? Então, você clica aqui, classificar. Ele vai te perguntar, você quer classificar o seu texto a partir de qual critério? Por parágrafo, né? Por parágrafo. Esses marcadores aqui estão organizados em parágrafos ou linhas diferentes, né? Como que você quer classificar o seu texto? Você quer classificar em ordem crescente ou ordem decrescente, né? Então, vamos lá, ordem crescente, tá? Então, o que acontece? Aqui ele organizou, né? Perceba que os numeradores que eu escolhi, em ordem alfabética, né? A, B, C, D, continuaram na mesma posição, só o que foi organizado aqui foi
os tópicos, né? Design gráfico veio para primeiro, informática depois, marketing, planilhas eletrônicas por último, né? Por último. Então, essa ferramenta também trabalha com classificação de dados. Basta você selecionar, vir aqui na ferramenta. Vou classificar em ordem decrescente agora, do maior para o menor, né? E vou clicar em OK. Inverte a classificação, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante que a gente pode usar aqui para classificação de informações, ok? No próximo menu, na próxima ferramenta, que é o inserir, a gente consegue inserir algumas ferramentas importantes, como imagens. Você pode adicionar imagens que estejam deste dispositivo, né, ou seja, no seu celular ou no próprio computador, salvo em algum lugar. Né? Então, se eu quisesse adicionar alguma imagem aqui dessa reportagem, adicionar aqui essa imagem aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito em cima da imagem, vir na opção copiar ou salvar a imagem em algum local do meu computador, tá? Eu posso copiar direto, cliquei para copiar, venho aqui na minha folha, né? Botão direito, e eu posso clicar na opção colar, tá? Ele vai aparecer 3 opções, você pode escolher qualquer uma dessas opções aqui. Perceba que a minha imagem vem aqui dentro do meu documento. Tá? Vindo aqui simplesmente clicando com o botão direito na internet, opção copiar, e colando aqui dentro do documento. Ok? Eu posso ajustar essa imagem diminuindo ou aumentando de tamanho. Perceba que ao redor dessa imagem a gente tem 4 arestas principais, né? O que é aresta? É o canto que a gente tem de uma imagem. São essas bolinhas que tem aqui, tá? No canto esquerdo, direito, superior, e esquerdo, e direito e inferior, tá? Você pode aumentar sempre por aqui. Jamais faça isso, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui no meio da imagem? Tá? Se eu clicar em uma delas e puxar para baixo ou para cima, você vai perceber que quanto mais estica ou diminui, a imagem vai perdendo o quê? Qualidade, né? Ou seja, os pixels vão diminuindo a qualidade, né? E sua imagem vai ficando achatada, né? Ficando com uma resolução muito feia. Então, sempre quando você for aumentar, deixa eu até voltar aqui, aumente sempre esticando pelas arestas no canto. Tá? Que aí você não perde a qualidade da sua imagem. Okay? Quando você insere uma imagem, né, ou qualquer outra ferramenta, aqui no canto direito vai aparecer um menu, uma opção nova chamada formatar. Tá? Eu vou clicar aqui em formatar. Você consegue ter acesso a várias opções para, de repente, formatar essa imagem. Aqui eu consigo alterar o tamanho. Aqui está vendo que o tamanho atual da imagem é 8,8 centímetros por 15,63. Eu posso cortar a imagem. Posso deixar ela só metade aqui da imagem, por exemplo. Olha só o que acontece. Então, eu consigo cortar. Dá um Ctrl Z aqui, ó. Eu consigo cortar a imagem. Para que ela fique mostrando só essas partes aqui da imagem, né? E posso alterar o tamanho também, clicando aqui na opção ó, ferramentas de imagem, opção formatar aqui no canto direito superior, né? Vou clicar nessa bolinha aqui onde eu tenho escrito tamanho, e aqui ele me dá as opções para poder mudar o tamanho da imagem. Eu posso mudar por aqui, ou vindo aqui, tá? Lembrando que é importante clicar aqui para você modificar uma opção chamada fixar taxa de proporção. Quando eu desmarco essa opção, eu consigo colocar o tamanho exato que eu quero da imagem.
Ah, então eu quero um tamanho exato, eu quero 8 por 15, e não 8,8 por 15,63. Quero um valor exato, um valor que não seja quebrado, né? Então eu venho aqui, ó, 8, colocar 15. Clicar em OK. Então agora perceba que o tamanho da imagem está alterado para 8 por 15, ok? Outro detalhe muito importante, quando você está trabalhando com imagens dentro de um texto, é importante identificar que essa imagem, do jeito que está aqui, ó, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou tentar trazer ele aqui mais para cima do documento. Ele até vai vir, só que com um pouquinho mais de dificuldade. Você vai ter que arrastar até o ponto onde ele realmente vai ficar. Existe uma maneira mais fácil, né, quando você trabalha com imagem, de arrastar ele e poder posicionar ele mais fácil. Tá? Como fazer isso? Aqui dentro de formatar, eu tenho quebra de texto automático, né? Onde eu posso ajustar essa imagem em qualquer uma dessas opções, tá? Eu posso colocar ele atrás do texto, ou seja, o texto vai ficar em cima da imagem. Eu posso colocar ele em frente ao texto, né? Então, ou seja, eu posso selecionar qualquer uma dessas opções aqui, tá? Eu vou vir aqui em frente ao texto e agora eu vou arrastar a imagem. Se eu arrastar a imagem, ó, perceba que ficou mais fácil de eu trabalhar com essa imagem aqui dentro do meu documento, posicionando ele de uma forma mais tranquila, tá? Então, eu venho, clico com o esquerdo, arrasto ele aqui, e aí eu tenho uma posição melhor, tá? Eu posso vir aqui em alinhar, né? Centralizar, ou seja, centralizar essa imagem no meio da minha página, pegando como referência as margens esquerda e direita. Posso alinhar ele para o lado direito, posso alinhar ele para o lado esquerdo, né? Deixar ele centralizado mesmo. E... Ok. Então, aqui ele centralizou. Então, sempre quando eu precisar trabalhar com a imagem aqui, eu posso jogar ele atrás ou à frente do texto, para que eu possa arrastar ele melhor ao longo do documento, tá? Lembrando que aumentar ou diminuir o tamanho é sempre por aqui, né, nas bolinhas, para não mexer com a questão da perca, né, de qualidade da imagem. Ok? Então, dentro de inserir, nós podemos inserir uma tabela, podemos inserir imagem, formas. Então, tem caixa de texto, tem formas geométricas, aqui embaixo tem textos explicativos, estrelas e faixas, né? Esses textos explicativos dá para fazer, por exemplo, um documento como se fosse uma história em quadrinhos, né? Então, dá para fazer oficina com histórias e quadrinhos, né? Para quem, de repente, é professor e gosta de trabalhar com esses tipos de oficinas. Então, sim, são recursos bem interessantes dentro do Word, que dá para fazer muita coisa mesmo, tá? Eu posso inserir gráficos, né? Aqui do lado direito eu tenho a caixa de texto, eu tenho o Word Art, tem alguns símbolos que o Word tem aqui dentro, né? E à medida que a gente for fazendo alguns exercícios, vocês vão conhecendo essas ferramentas, tá? Dentro da opção Design, eu posso modificar a paleta de cores, né, do próprio Word. E aqui, ó, em cor da página, eu posso escolher uma cor de fundo da minha folha. Tá? Então, aqui dá para você definir a cor da sua folha aí também. Okay. Aqui em Layout, eu consigo definir algumas configurações da minha folha, da minha página. A orientação padrão que vem é trabalhar ele com a folha em pé, né, na posição retrato, mas eu posso também colocar ele no formato paisagem, né, ou seja, com a folha deitada.
dependendo do documento que eu for fazer, eu preciso modificar a orientação. As opções de tamanho, conforme eu já tinha mostrado, depende muito do que você quer fazer, mas o padrão é esse aqui, né, A4. Eu posso trabalhar com colunas, quando eu estiver trabalhando com texto jornalístico, por exemplo, estiver formatando uma revista, né, um jornalzinho. Se quiser trabalhar com colunas, eu posso trabalhar por aqui. Aqui eu consigo trabalhar com os recuos de página, né? Dentro de referências, a gente tem como configurar sumário, por exemplo, que é o que a gente vai aprender mais para frente, inserir nota de rodapé, entre outras formatações mais avançadas, tá? Aqui dentro de correspondência, a gente tem uma ferramenta muito importante, principalmente usada para marketing digital, chamada mala direta. O que é a mala direta? Você faz um aviso, né? Ou redige um comunicado padrão que vai servir para várias pessoas, né? E aí você só cadastra o nome dessas pessoas, por exemplo, o e-mail dessas pessoas. E aí, esse documento, à medida que você vai cadastrando o nome, você gera um único arquivo, né? E vamos imaginar que você vai enviar para 50 pessoas diferentes. Quando você cadastrar o nome dessas 50 pessoas, a partir de um modelo padrão que você fizer, ele vai padronizar com um nome personalizado para cada uma dessas 50 pessoas. Vai gerar o mesmo arquivo, só modificando o nome, né? Ou qualquer outra informação que de repente seja diferente. Você tem uma informação padrão, um texto padrão, na qual você quer enviar para pessoas diferentes, né? Que tem o nome, CPF, RG. E aí, assim, dá para personalizar qualquer informação que você queira. Você cadastra essas informações, o Word ele vai gerar esses 50 documentos com as informações que você cadastrar. Tá? Isso, quando a gente for trabalhar com mala direta, eu mostro como que faz o processo. Mas aqui a gente tem uma opção só para trabalhar com mala direta. Né? Então, conforme eu tinha dito a importância da mala direta, né, para marketing digital, por exemplo, quando você vai fazer a campanha de algum produto seu, né, você tem uma propaganda onde você quer enviar o catálogo, você quer enviar a propaganda em si para várias pessoas ao mesmo tempo. Você personaliza com o nome da pessoa, né? É importante fazer isso. Personaliza com o nome da pessoa o arquivo. E aí você dispara para essas 50 pessoas que você precisa enviar, né? Sem precisar ter que ficar copiando e colando o mesmo texto e alterando. Não. Cadastra as informações que você precisa. E aí o Word mesmo vai gerar esses 50 arquivos diferentes com nomes desses clientes também diferentes. Tá? Então, mala direta é basicamente isso. É você ter um padrão de documento e aí você altera alguns campos na qual ele vai enviando e inserindo um novo documento com essas informações. Tá? Revisão, onde ele vai trabalhar ortografia e gramática, né? A ferramenta exibição, onde eu posso exibir a régua ou não, né? Então, aqui tudo que for da questão de formatação da janela em si, né? Layout de exibição do documento, que é o layout de impressão, a régua, né? As linhas de grade quase não usa, né? Painel de navegação. Então, tudo que de repente, se a régua sumiu aqui, por exemplo, né? Você pode vir aqui em exibir, marca a régua novamente que ele volta a aparecer, tá? E então, basicamente, a gente viu assim por cima, né, as ferramentas iniciais, os menus, eu expliquei para vocês cada uma dessas opções. À medida que a gente for trabalhando os exercícios, né, vocês vão conhecendo mais a fundo cada uma dessas ferramentas. Pessoal, 8:02 neste momento. Vou tirar um intervalinho aí de 30 minutos, né? 8:32 nós voltamos, e aí eu volto com exercícios em si, né, para a gente já ir fazendo. Vou mostrando para vocês também no celular como trabalhar, né, com essas ferramentas que nós vimos, e aí eu deixo o exercício do dia de hoje para vocês realizarem, tá bom?
Então, 8h32 a gente volta a se falar novamente, tá? Se você tiver aí nos dados do seu celular, pode sair da reunião para economizar os dados, né? E aí, às 8h32 é só clicar naquele link que eu deixei lá no grupo, e aí você retorna para a nossa reunião novamente, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.